Eu sou o Mariano, sou técnico eletrônica na empresa Romatec e hoje a gente vai verificar alguns parâmetros do motor HVP70. Vale lembrar que os parâmetros que a gente vai verificar, o parâmetro 64 e 65, são parâmetros que são comuns em vários modelos do mesmo fabricante, ok? Então eu tenho aqui um motor eletrônico, a solenoide, que vai ser a base do nosso teste, e o restante do equipamento para a gente poder fazer a simulação. Na sequência a gente vai verificar o acesso desses parâmetros, como é que a gente faz para conseguir chegar então nos parâmetros 64 e 65, e depois a gente vai fazer a verificação dos ajustes, né, que a gente vai aplicar no parâmetro 64 e 65. Vamos ver as formas de ondas e o que isso realmente implica no funcionamento eletrônico, né, em função do solenoide magnético. Ok? Vamos lá. Ok, pessoal, então nós temos aqui o HVP70, né? Eu vou ligar ele numa condição normal, ok? Ele foi inicializado e a gente vai fazer o acesso aos parâmetros. Para acessar os parâmetros, a gente segura a tecla P pressionada, né? E aí ele já entra na opção dos parâmetros, né? E aí a gente pode observar parâmetro 2, 3. Se eu vir na opção de menos, eu consigo voltar. E eu tenho limitado no parâmetro 46. A gente precisa acessar o parâmetro 64 e 65. Como é que a gente faz? A gente mantém o motor desligado. Vamos esperar ele desligar. A gente segura pressionada a tecla P, eu vou segurar por aqui, somente a tecla P, e vamos ligar o motor. Ok. Lembra que antes ele limitava no 46, agora ele já inicia em 47. Claro, a gente consegue retornar também, certo? Então vamos até o parâmetro 64. O parâmetro 64, ele é relacionado ao tempo inicial, né, do acionamento do solenoide. Esses testes que a gente vai fazer agora, é importante a gente ter em mente que é para uma solenoide de acionamento magnético, ok? Só para a gente confirmar, o parâmetro 63, como a gente já viu em outros vídeos, o parâmetro 63 está na opção magnética, ok? O A é pneumático, o M magnético, certo? Confirmo aqui com o S, vamos voltar. Parâmetro 64. O padrão deste parâmetro, ele vem setado em 250, tá? 250 milissegundos. Esse é o tempo que a solenoide vai receber a tensão total de 24 volts, né, até entrar a modulação PWM. Essa modulação ela tem a função de proteger a solenoide, né, para evitar tanto o aquecimento, né, e o desgaste prematuro, né, quanto a questão da sobrecarga em relação à saída de acionamento do motor. Ok? Então aqui a gente pode observar o parâmetro 250, né, e o outro parâmetro, então o parâmetro 65, que é a força do calcador, certo? Vem pré-ajustado de fábrica 28%. Certo? Esse parâmetro ele pode ser alterado entre 10% e 90%, né? Sendo que se a gente considerar que ele recebe uma alimentação de 24 volts, quando ajustado em 50%, após decorrer os 250 milissegundos do parâmetro 64, a tensão aplicada no solenoide vai ser de 12 volts, ou seja, 50% da tensão total. Isso quer dizer que à medida que a gente alterar, né, aumentar esse percentual, a gente vai estar aumentando a tensão em cima da solenoide. Ok? Eu vou fazer um teste rápido aqui, né, mesmo nessa condição, a gente pode perceber que tem o acionamento da solenoide e a gente não consegue fazer desarmar ele aqui, ele já fica atracado com força. Ok? Agora eu desliguei, está numa condição normal. Certo? Agora nós vamos ver na prática, né, com o auxílio do osciloscópio, para a gente conseguir visualizar esta informação e entender um pouco como é que isso atua, né, em cima
da bobina, ou seja, qual é o efeito em cima do campo, em cima da bobina, né, em função do campo eletromagnético da solenoide, ok? Vamos então aqui para o osciloscópio. Ok, pessoal, então nós temos aqui o osciloscópio, ele já está previamente configurado. Nós temos aqui então vamos utilizar o canal 2, né, para facilitar a visualização, ok? Nós temos também o ajuste aqui da varredura horizontal, né, a tensão do canal aqui, as gratículas estão divididas em 20 volts, ok? E nesta condição aqui, ele só está fazendo a medição, eu vou fazer um acionamento normal do calcador só para a gente poder observar, né? Ó, fiz o acionamento, a gente percebe que inicialmente tivemos uma onda e agora mudou, certo? Eu vou fazer uma pequena alteração e a gente vê que tem alguns pulsos aqui, certo? Agora nós vamos entender o que são esses pulsos. Aqui, vamos voltar para a condição inicial, né? Vamos fazer a verificação aqui. Vou pegar desarmar aqui. Ó, ali tivemos um sinal bem bacana ali, que isso ali a gente vai poder verificar num outro vídeo, certo? Vamos tentar capturar somente o momento, né, da parte inicial do acionamento, que é o que nos interessa agora. Vamos lá. Vou fazer o acionamento aqui então, ok? Beleza. Ó, ele já fez a medição, já travou. E o que nós precisamos medir é o seguinte: no parâmetro 64 nós tínhamos ajustado, né, ou melhor, estava ajustado para 250 milissegundos, ok? Então vamos verificar esse tempo. Eu vou ligar o cursor aqui na base de tempo para a gente poder verificar. Então aqui nós temos o auxílio dos cursores para poder verificar. Aqui eu vou ajustar no início, no momento quando foi acionado e até o final. Ok. Beleza. A gente pode verificar que do início até o final, né, deste primeiro momento da onda, que foi a aplicação de 24 volts então na solenoide, né, nós temos aqui o tempo, ó, podemos observar 250, ou seja, 250 milissegundos. É exatamente o valor que está pré-ajustado lá no parâmetro 64, ok? Depois a gente tem uma modulação, né? Ou seja, temos uma modulação pela largura de pulso, né? Que fica pulsando esse sinal em cima da solenoide, ou seja, não tem mais a necessidade de manter os 24 volts, certo? Isso por duas razões. A saída do control box, ele tem uma limitação de corrente, né? Então, à medida que deixássemos essa corrente total, né, ou seja, 24 volts, a corrente seria a máxima, seria prejudicial para o box, né? E automaticamente para a solenoide também. Então, para facilitar isso, se utiliza a técnica do PWM, que a gente consegue modular. Agora a gente vai verificar neste formato de onda, onde está a diferença dos 28, né, que também está definido, e a gente vai aumentar isso ali. Mas antes disso, só para a gente ter certeza, deixa eu desligar aqui, vou desligar o acionamento, vou mudar o parâmetro 64, ó, ele está previamente ajustado para 250, eu vou aumentar aqui para 350, ok? E vamos lá. E para facilitar, já vou alterar desde já o parâmetro 65 e vou deixar ele aqui em 50%, certo? Aí no primeiro momento a gente faz esse teste e depois a gente altera porque vai facilitar o entendimento, certo? Vamos lá, eu vou preparar aqui de novo. Vamos fazer um acionamento. Ok. Inicialmente nós estávamos ajustados aqui para um período de 250, tanto que ele ainda mantém o valor. Ok? Então vamos confirmar agora. Eu alterei para 350. A gente pode observar que aqui o tempo, né, de permanência em tensão máxima aumentou para
realmente 350 milissegundos, certo? Então, se a gente precisar aumentar a força de acionamento, né, é no parâmetro 64 que a gente precisa fazer esse ajuste. O parâmetro 65, ele não seria muito adequado para essa aplicação, né? Tanto que se tiver ajustado de forma incorreta, pode causar algum dano tanto no motor quanto na solenoide. Agora vamos verificar aqui, eu vou ampliar esse sinal para a gente conseguir visualizar aqui, eu vou deslocar, para a gente conseguir visualizar este sinal. Vamos fazer diferente, vou tomar um outro sinal aqui. Deixa eu fazer só um pouquinho, aqui. Ok. Então vou utilizar os cursores aqui também para a gente conseguir identificar. Vou melhorar isso aqui, né? Então é possível observar que desde o primeiro acionamento, ou seja, isso aqui depois que ocorreu, né, então o acionamento do modo PWM, né, essa frequência de operação a gente também já vai poder identificar aqui, ok? Ou seja, o ciclo entre ligar e desligar, né, manter acionado, nós temos aqui uma frequência de 198.4, né, Hz, e aqui o tempo, né, que decorreu neste período aqui, ó, certo? 40 milissegundos. A gente pode observar que o declínio, ou seja, quando cai o sinal, está justamente no centro. Ou seja, eu vou pegar uma caneta aqui para auxiliar. Ó, iniciou e aqui concluiu o período, ou seja, começou tudo de novo. Então, como eu ajustei para 50% a modulação, esta é a largura referente aos 50% que a gente ajusta no parâmetro 65. Então, quando a gente mexe nesse percentual, a gente vai alterar apenas este tempo. O tempo total ele permanece igual. Ok? Vamos confirmar isso. Aqui, ó. Fiz um pequeno ajuste aqui, beleza? É isso aí. Ok, agora eu vou alterar o parâmetro 65 para 20%, como era anterior, 28, né? Deixa eu mudar aqui. Melhor, eu vou deixar em 10%, para ficar bem fácil de visualizar mesmo, certo? Vamos lá, vou fazer o mesmo teste. Aqui, vou travar. Ok. Então, antes nós tínhamos um sinal, né, que tinha uma frequência de 198.4, ok? A frequência que se mantém ainda 198.4. No entanto, o que alterou é o tempo de permanência, certo? Aqui. Ou seja, essa fração, ela corresponde a 28% deste período. Então, obviamente, a tensão que a gente vai medir em cima do solenoide neste momento vai ser menor, né? Então, digamos que eu tenho uma aplicação de 24 volts, certo? E a gente ajustou para uma frequência, né, de modulação, o ciclo ativo é de 10%, ou seja, essa tensão que vai permanecer em cima do calculador é de 10%, ou seja, 2,4 volts, ok? Assim, como a gente colocou inicialmente 50%, a tensão aplicada era de 12 volts, com um percentual de 50%. Então isso pode, de algum modo, né, quando ajustado de forma incorreta, né, eu vou fazer um teste aqui, só que a gente não pode permanecer por muito tempo, para não ter problema. Vou colocar em 90% aqui a modulação no parâmetro 65. Vamos fazer o mesmo ajuste, ok? Vamos lá. Mesmo teste. Ó, poderíamos dizer que tá, mas não mudou muito, só inverteu o sinal, justamente. Então, agora o ciclo ele continua iniciando aqui, né? Temos o mesmo tempo, 198.4, né? No entanto, o tempo que a tensão permanece em 24 volts é 90% do período, ok?
Então temos outros efeitos que vão influenciar nestes ajustes, tanto do parâmetro 64 quanto do 65, né? Que é a força contra-eletromotriz. Isso é um parâmetro, ou melhor, uma informação que a gente vai verificar num outro vídeo e explicar isso com um pouco mais de detalhe, quais são os efeitos e os danos que isso podem causar no motor. Ok, pessoal? Então a gente acompanhou ali as medições, né, com relação aos parâmetros 64 e 65. Né? Então esses parâmetros, eu trouxe uma imagem salva, né, de um momento anterior. 64 é o tempo de permanência e a modulação. E aqui é a força contra-eletromotriz que a gente vai verificar num outro momento. Ok? A gente coloca à disposição qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato, né? Deixe nos comentários, acessem as nossas redes sociais e vocês podem tirar dúvidas com nossos técnicos à medida que estiver ao alcance e aquela informação que a gente não souber num primeiro momento, a gente busca e vamos trazer as soluções para vocês. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.